Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou o Luiz Ernesto Lacombe. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2023. Está começando a quarta edição da terceira temporada do programa 4x4. Hoje um programa quase todo Made in USA. Eu estou aqui no estado da Flórida. Vou cumprimentar primeiro o Rodrigo Constantino, que hoje, neste momento, está no estado de Nova York. Boa noite, Consta. Boa noite, Lacombe, querida Ana, nosso convidado especial, Paulo Martins, e todos que nos acompanham. Ana Paula Henkel, na Califórnia. Boa noite, Ana. Aqui, morrendo de inveja do governador de vocês aí na Flórida. Boa noite, Lacombe, querido Constantino. Boa noite, nosso querido deputado Paulo Eduardo Martins. E boa noite à nossa audiência do domingo. E em Curitiba, então, nosso convidado especial, nosso comentarista convidado de hoje, Paulo Eduardo Martins, jornalista, ex-deputado federal, que vai fazer muita falta no Congresso Nacional. Paulo, falei muito de você no dia 1º de outubro, primeiro turno das eleições, foi dia 1º, já nem me lembro mais, dia 2 de outubro, que você foi talvez o candidato mais prejudicado pelas pesquisas eleitorais, porque você foi candidato ao Senado e era o contraponto ao Álvaro Dias, não ao Sérgio Moro, mas você sempre aparecia lá em terceiro, distante nas pesquisas e acabou em segundo com uma votação muito superior ao que era previsto. Paulo, muitíssimo obrigado, um prazer ter você aqui com a gente no programa 4x4. Paulo deixou a folia, deixou o bloco, o bloquinho, a escola de samba para participar hoje do 4x4. Boa noite, Paulo, obrigado pela participação. Boa noite, Lacombe, boa noite, Ana Paula, boa noite, Rodrigo Constantino. Eu não deixei a folia, eu deixei a folia há muitos anos, viu, Lacombe? Eu era até bom de bloquinho e tal, mas eu larguei essa vida aí já faz tempo, estou em outra. E essa situação das eleições, né? Realmente as pesquisas distorceram aqui, todos os dias até hoje, pessoas me encontram na rua e vêm dizer, olha, não votei em você que eu achei que você não ia pegar. E isso foi, claro, eles sabiam o que estavam fazendo, é um jogo muito pesado, mas a gente tem que olhar para frente e seguir, computar isso como um entendimento da dificuldade que é jogar um jogo nessa altura. E vocês estão nos Estados Unidos todos aí, e eu estou em Curitiba, que também não é Brasil, segundo algumas pessoas. Então o programa está todo meio internacional hoje. Bom, eu não estava nem na nossa pauta, mas já que é domingo de carnaval, não sei se vocês tiveram tempo de dar uma olhada aí nas notícias sobre o carnaval. Vamos fazer aí, de repente, uma rodada rápida de comentários sobre isso, bem breve, né? A gente teve uma escola de samba Protegidos da Princesa. Eu morei em Florianópolis 5 anos, conheço bem a escola, cobri inclusive o desfile das escolas de samba no meu primeiro ano em Florianópolis, né? Eu sou carioca, mas trabalhei lá na RBS TV, na época afiliada da Globo, durante 5 anos, com uma homenagem a Luiz Carlos Prestes, né? O Cavaleiro da Esperança. Teve um repórter da Record, se não me engano, no Recife, que levou um beijo, né, na boca de uma foliã muito animada, e vocês lembram as repórteres, as mulheres que receberam beijos na face de homens? Foi um absurdo, assédio, né, e todo mundo achou lindo esse repórter recebendo um beijo na boca de uma foliã. A gente teve talvez o mais assustador de tudo, eu vi 2 ou 3 reportagens muito elogiosas ao comportamento de casais que estão partindo para uma relação aberta durante o carnaval. Vi outra reportagem também muito elogiosa, dizendo que as pessoas estão muito livres no carnaval, que elas se impõem metas de beijar 5 numa noite, 10 numa noite. Alguém quer falar um pouquinho sobre carnaval? Eu nunca fui muito de carnaval, já fui muito a desfile de escola de samba no Rio de Janeiro, nunca fui um folião, nunca fui um carioca bem típico, mas eu gosto da escola de samba, mas assim, gosto assim, na primeira escola, da segunda, a partir da terceira já começa a ficar um pouco cansado. Mas, claro, todo mundo é livre para fazer a folia que quiser, o carnaval que quiser, mas assim, me impressionou um pouco esses 3 aspectos que eu trouxe aí, essa escola de Floripa homenageando o comunismo, né? Inclusive a fantasia tem a foice e o martelo, esse repórter que foi agarrado por uma foliã e todo mundo achou a coisa mais maravilhosa do mundo, né? E esse incentivo à promiscuidade total. Tudo bem que carnaval a gente sempre teve, de certa forma, isso, mas
com esse apoio livre e aberto da imprensa, Consta, eu acho que eu não tinha visto, não. Na verdade, eu procuro sempre tomar cuidado para a gente não achar que está vivendo algo que nunca aconteceu antes e tudo. Eu acho que sempre foi assim, né? Pode estar piorando a cada ano, mas a verdade é que é a festa da carne, uma festa pagã, hedonista, vale tudo, liberou geral, e acaba havendo muito excesso, acaba havendo muita tentativa de atacar a família, ou então pancadaria, essas coisas que decepcionam a imagem que o Brasil leva para fora. Minha preocupação, Lacombe, não é nessa semana específica do Carnaval, essa confusão toda. É o fato do Brasil parecer viver sempre em clima de Carnaval. Se fosse uma semana de válvula de escape para a dura realidade, e a gente voltasse depois, né, rotina, com uma pegada mais decente, com valores, aí estava tudo certo, era uma escapulida. O problema é que parece ser a rotina, o Carnaval, né? Então, isso aí tudo, eu já estou afastado faz muito tempo disso. Prefiro pegar essa época do ano para um retiro espiritual, leitura, passear, coisas mais elevadas. Mas respeito quem pensa diferente. Eu tô pensando só, eu vim para os Estados Unidos e fui obrigado a usar a máscara ali no embarque, no aeroporto. No avião até deram uma colher de chá, depois da primeira refeição a gente largou a máscara, mas, Ana, máscara de carnaval a gente vê, mas máscara dessas máscaras para, teoricamente, evitar, né, propagação de doenças, de Covid. No bloco de carnaval a gente não vê ninguém com essas máscaras. Não consigo entender por que no Não. avião, no aeroporto é obrigatório e nos blocos de carnaval você pode fazer o que quiser. Aí não, imagina. Aí tá liberado geral, né? Tá liberado, inclusive, escola de samba ter temas sobre racismo e escravidão e a sua madrinha de bateria ser uma loira dos olhos azuis, branca, né? É engraçado isso. Quando a politização chega em absolutamente tudo, o mundo fica bem hipócrita, né? Fica bem estranho. Os americanos, Lacombe, você pode prestar atenção, porque você chegou depois da NFL, do Super Bowl, mas os americanos, eles aprenderam que politizar demais as coisas não dá muito certo. Eles politizaram o futebol americano com aquela baboseira toda de ajoelhar no hino, de falar mal dos Estados Unidos. E aí, quando eles começaram a fazer isso, os jogadores, né, tentando trazer a política para um campo, literalmente, né, para um campo que não tem política, todo mundo quer por 2 horas assistir futebol, curtir um evento esportivo, torcer para o seu time. E quando eles fizeram isso, a NFL apresentou aí os piores números de audiência da história da Liga de Futebol Profissional dos Estados Unidos. Hollywood, Oscar, a mesma coisa. E essa politização, né, hipócrita que mostra, quer falar um lado, mas na realidade mostra totalmente o oposto. Porque a escola, acho que era as Rosas, estava aqui procurando Rosas de Ouro, se eu não me engano, em São Paulo. Porque a madrinha de bateria, que é um dos principais pontos, né, altos da escola de samba, do desfile, do conceito carnaval, por que não é uma negra bonita, com corpo bonito? Por que uma escola que está falando de racismo e escravidão tem uma loira dos olhos azuis, branca, como madrinha de bateria? Um pouco estranho, né? Para não dizer hipócrita isso. Ô Paulo, não sei se você chegou a ver a imagem dessa escola de samba de Florianópolis, uma ala lá fantasiada com toda de vermelho, com a foice e o martelo. E o pior de ver uma escola fazendo uma homenagem ao comunismo, né, é você ouvir o que diziam os comentaristas e o narrador, com muita reverência ao comunismo, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu acho muito triste. É a prova da hegemonia cultural, ou pelo menos da força cultural, né, dos comunistas, que os caras fazem esse tipo de coisa, o carnavalesco, e o jornalista depois dá ressonância para isso, como se fosse algo bonito, normal, tudo certo e desejável. A propagação de um regime, de um sistema, onde a expressão, veja, algo que é tão forte no carnaval, que é você fazer o uso da liberdade, de forma bastante exacerbada, você propagar
e exaltar o regime em que a liberdade de expressão é a primeira vítima. Eu adoraria ver uma escola de samba fazer uma ala sobre comunismo, mas exatamente assim, sobre como é o carnaval num país comunista. Fica aí a minha sugestão para essa escolinha aí de Florianópolis, inclusive. Tá, e o Binha já confirmou aqui, a escola que a Ana citou realmente é a Rosas de Ouro de São Paulo. Bom, antes de ir para a nossa primeira pauta oficial, porque eu acabei incluindo a história do Carnaval por conta do Domingo de Carnaval, não estava no nosso roteiro, mas todo mundo sabe que o 4x4 é uma produção independente, que o nosso trabalho precisa muito do seu apoio, então faça a sua assinatura, torne-se um membro apoiador, um apoiador oficial do 4x4, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí no cantinho da tela, ou acessar programa 4x4.com/apoie. Inscreva-se lá no nosso canal, né, compartilhe os nossos conteúdos, o link do programa de hoje, para que mais pessoas se juntem a todos nós. Vamos lá, tema 1, aniversário do PT. O Partido dos Trabalhadores completou 43 anos nessa semana. A celebração foi marcada por um jantar de luxo, havia ingressos por R$20 mil, e teve também um evento com discursos cheios de elogios a integrantes do partido, integrantes como Dilma Rousseff e José Dirceu. Eu quero agradecer a cada um de vocês, mulheres e homens. Companheiro José Dirceu, agradecer a você, porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. Bom, antes dos comentários, uma informação. Nessa semana, o STJ reduziu de 8 para 4 anos a pena de José Dirceu numa condenação da Lava Jato. Reconheço a inexistência do crime de lavar dinheiro na medida em que considero as condutas subsequentes do acusado José Dirceu mero desdobramento do crime de receptação. Entendo que deverá ser mantida a pena aplicada exclusivamente pelo crime de corrupção. Finalmente, considerando o total da pena aplicada, o regime inicial deverá ser inicialmente o semiaberto. Bom, depois que libertaram Sérgio Cabral, né, o que dizer? Costa, começo por você. O PT era o quê quando foi fundado lá em 1980? Né? E o que é o PT hoje? Dá para descrever? Porque o partido parece que não mudou muito, não aprendeu nada. É isso que eu ia falar, para mim continua sendo a mesma coisa. Eu já fui processado pelo partido por acusá-lo de quadrilha. Então eu vou insistir aqui, porque eles perderam, apesar de que as coisas mudaram muito no Poder Judiciário brasileiro hoje, mas é uma quadrilha, né, disfarçada de partido, com um ranço socialista, comunista, que sempre bajulou os principais ditadores do mundo e que estão há 40 anos, há 4 décadas, defendendo tudo aquilo que prejudicou o Brasil e indo contra tudo aquilo que beneficiou o país. O PT conseguiu votar contra, sistematicamente, todas as reformas positivas para o Brasil. Todas. Foi contra o Plano Real, foi contra privatizações, foi contra a criação das agências reguladoras independentes e hoje tenta reverter isso na figura daquele que nunca foi embora e elogiado pelo próprio presidente Lula na festinha de aniversário, Zé Dirceu. Esse que está tendo a pena reduzida e daqui a pouco a gente vai acabar indenizando mesmo, né? Porque eles estão no poder e com o poder na mão. O Brasil não é para ser levado muito a sério, é isso que eu disse na minha primeira fala. O Brasil é um grande carnaval, né? E, obviamente, a turma que controla os bloquinhos é essa turma aí do PT, essa turma aí que foi acusada, denunciada, julgada em várias instâncias por corrupção e agora que eles meteram a mão em todas as esferas, todos os lados aí do Poder Judiciário, eles estão conseguindo não só a isenção de todas as penas, como daqui a pouco podem anotar, né, indenizações. Então é uma palhaçada, é muito triste que o Brasil ainda tenha que discutir isso, né? Quer dizer, o atraso da América Latina representado por esse partido, por essa quadrilha disfarçada de partido político, que defende o sindicalismo, o comunismo, as ditaduras socialistas e ainda tem quem caia nessa ladainha. É o mais triste. Ô, Ana, e há uma grande contradição, porque você olha o Lula falando de forma emocionada do José Dirceu, falou da Dilma, né? Se Dilma e José Dirceu fossem assim tão incríveis, eles não estariam no governo?
Um ministério, pelo menos, a Dilma teria, né? E eles não sabem onde colocar a Dilma. A verdade é essa. E vão colocar agora, vão empurrá-la lá para o Banco dos BRICS, um salário aí, pequeno salário de R$290 mil. E é isso que o Constantino disse. Eu não sei se na sua passagem aqui pelos Estados Unidos, Lacombe, se alguém já te perguntou, mas Lacombe, no Brasil, como é isso, como é aquilo? Porque, olha, não é fácil você explicar todo esse contexto político / jurídico que nós temos no Brasil, sem a pessoa olhar para você e pensar, olha, a sua tradução está errada, você não está traduzindo direito, porque é um quadro de Salvador Dalí, o Brasil. E não bastou toda a era petista, né, aquela era de corrupção que nós já sabemos, né, a Lava Jato já demonstrou, já explorou e mostrou as vísceras, né, de todos os esquemas. Mas agora a gente tem que aguentar esse terceiro tempo aí da era petista, que não vai parar, porque agora, além de tudo que nós vimos nas duas eras petistas, com Lula e com Dilma, agora vem com aquele requinte de vingança, né? Aquele requinte de crueldade. E a gente vai ter que continuar apontando as falhas desse governo, não apenas as falhas em termos de planos econômicos, de reformas, mas no que eles vão tentar implementar no Brasil com a agenda neomarxista, a agenda cultural, que nós sabemos que é muito importante para eles também. Pois é, a Ana falou em agenda cultural agora, o Paulo falou lá no início sobre a guerra cultural. Bom, vai lá, Paulo, você tem um partido como o PT, que não entende que não há caminho fora do livre mercado, um partido que acha o Estado o grande solucionador de todos os problemas, né? Fazer o quê? Vivemos numa democracia, né? Não tem jeito. Agora, este partido conseguir votantes, conseguir atrair eleitores, é o que, em quantidade razoável, é o que nos deixa talvez mais incrédulos e descrentes de tudo, né? O PT ajuda a materializar a tragédia nacional. Aliás, a existência do PT na prática política, ela é a nossa tragédia política. Porque o PT não é uma força política convencional. O PT é um grupo revolucionário, uma organização revolucionária e que se traveste de partido democrático porque esse foi o jogo possível que ele encontrou para jogar. Que o jogo deles, a origem de gente que estava lá atrás na sua fundação é outra. A ideia era outra, a prática era outra. E aí o PT agora passa por um momento de reencontrar o seu início, mas não é para fazer uma revisão de erros. Não, é exatamente para beber novamente nas suas raízes e expor isso agora sem qualquer vestígio de vergonha. O PT se sente autorizado a não esconder de mais ninguém o que ele pensa para o Brasil e o que ele quer para o Brasil. O Lula falava todas essas bobagens econômicas já na campanha. O Lula falava em se vingar da força da Lava Jato. Eles falam isso sem nenhum problema. E estão seguros de que a hegemonia cultural que eu já citei aqui, ela é tão forte que eles vão encontrar amparo em grande mídia, ninguém vai se levantar contra isso. Eles hoje estabeleceram uma espécie de aliança tácita, ou nem tão mais tácita assim, com o Poder Judiciário. Então ele fala em perseguir adversários e ninguém se escandaliza com isso. O ministro da Justiça não fala outra coisa desde a eleição, e ninguém do universo jurídico com relevância, com as exceções de praxe, ninguém é demais, mas a média não se escandaliza com isso, porque estão absolutamente seguros de sua posição. Então, o PT, como condutor de políticas públicas ou coisas assim, ele não tem nenhuma hipótese, nenhuma condição de levar o país para o rumo certo, porque esse não é o objetivo. Levar o país para o rumo certo, que é desenvolvimento, dar bem-estar para as pessoas, liberdade, para que as pessoas busquem a sua própria felicidade, não é o objetivo dele. O objetivo dele é manter-se no poder. Então, todos os seus instrumentos, sejam de controles, aliás, de políticas públicas ou as suas intervenções econômicas, elas visam a estabelecer controle social exercido pelo partido. É assim
que eles tinham o BNDES como o braço financiador para fazer aquelas fusões todas, criar os campeões nacionais que eram politicamente controlados pelo PT, porque o BNDES era parceiro deles, para reduzir a economia brasileira a uma meia dúzia de players, um simulacro de capitalismo, não é? E exercer controle social exatamente com isso. Essa é o grande objetivo do PT. E, neste momento, tem que exaltar suas figuras históricas, suas mentalidades politicamente criminosas. O Zé Dirceu, a justiça entende que o Zé Dirceu é um criminoso, por mais que ele tenha a sua pena reduzida. E a Dilma Rousseff, e o Zé vai estar no poder, tá? Pegando um gancho aqui no comentário da Ana Paula, o Zé está no governo, ele deve ter lá ministros indicados dele, que ele é a sombra, ele é maior que o ministério, ele não cabe no ministério, né, na minha opinião. E a Dilma Rousseff foi premiada aí com este emprego de, quanto é? 300 mil reais por mês, né, uma coisa assim, porque a Dilma prestou um grande serviço, quase 300 mil. Ela prestou um grande serviço e pouca gente percebeu, Lacombe. A Dilma, ela era a presidente do Conselho da Petrobras na época que se organizou o Petrolão. A Dilma garantia, como presidente do Conselho, visto o caso de Passadina, por exemplo, o funcionamento do Petrolão, que visava ali enriquecer pessoas e também dar condições do partido financiar campanhas bilionárias, como foi o caso da Dilma Rousseff, e permanecer no poder. Então, a Dilma de boba só tem o jeito de andar e o jeito de falar. O José Dirceu foi condenado no Mensalão e depois também na Lava Jato, no processo Lava Jato. Fala, Consta. Cadeieiro velho, o Zé é cadeieiro velho, isso aí para ele é calo. O Paulo lembrou do movimento revolucionário, da origem dessa turma, né? O José Fux escreveu no Estadão, se não me engano, na sexta-feira, uma reportagem dizendo que até os regimes comunistas, ditatoriais, mais terríveis, que por acaso o PT enaltece, até eles tiveram momentos ali na história que tiveram que fazer uma reflexão, uma meia-culpa, o reconhecimento de podres, lavar uma roupinha suja em praça pública, mas é porque as lideranças foram morrendo, né? No caso Stalin, por exemplo. Como o Lula, que é o fundador do PT, ainda é o principal nome do PT, e não criaram nenhuma nova liderança, o Dirceu também continua sendo seu braço direito, treinado em Cuba e tudo, eles não podem fazer essa meia-culpa em praça pública. O PT não pode chegar lá e falar, reconhecemos os erros do passado, porque são os mesmos personagens ainda. Então eles ficam nessa ceninha ridícula, né, de bancar os perseguidos políticos com um bando de crime, né, essa ficha corrida enorme no currículo. O PT hoje em dia não passa de um ajuntamento de comparsas que querem dividir o butim e a pilhagem da coisa pública no Brasil. Ponto. E onde está a diversidade, né, ali na filmagem da festa do PT? Né? Onde estão os negros, os gays, os indígenas, as mulheres? A câmera passa ali e é impressionante que continua a mesma hipocrisia daquilo que a gente estava falando sobre o carnaval. E uma festa do PT bem popular, Ana, com ingressos a 20 mil, uma colaboração de 20 mil reais, um cálculo aí de que arrecadaram 1 milhão com essa festa. Vamos lá. Agora, o Partido dos Trabalhadores... Desculpa, Lacombe. O Partido dos Trabalhadores faz um jantar de aniversário de 20 mil reais, o que equivale a mais ou menos 15 salários mínimos. Né? Um trabalhador tem que trabalhar 1 ano e 3 meses para poder frequentar a festinha do partido que diz representá-lo. O PT é fantástico. Agora, 8h24, horário de Brasília. Vamos para a pauta número 2. A guerra do PT contra o Banco Central, que não termina. Lula e seus aliados não desistiram das críticas ao BC. O presidente do banco, Roberto Campos Neto, esteve na segunda-feira no Roda Viva, no programa Roda Viva, e na terça foi a um evento do Banco BTG Pactual. Ele defendeu o debate, mas pediu olhar a longo prazo. Eu acho que é justo questionar os juros altos, eu acho que é importante ter alguém que faça esse papel no governo sempre, faz parte do jogo do equilíbrio natural. Eu acho que quando o juros real está alto, ter o debate sobre o porquê ele está alto é super legítimo, e é um trabalho do Banco Central esclarecer e melhorar a comunicação, e às vezes eu reconheço que poderia fazer isso, né, com maior frequência ou de forma mais didática, a gente sempre tenta aprimorar isso.
Então, acho que essa parte é super relevante, mas a gente tem que pensar que a gente tem, né, que olhar um ciclo um pouco mais longo. Nesse mesmo evento do BTG Pactual, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi criticado publicamente pelo sócio fundador da gestora de fundos SPX Capital, Rogério Xavier. Não é a meta de inflação. Mas as pessoas não têm coragem de chegar para o ministro e dizer, ó, ministro, o seu plano não é o plano que a gente gostaria de ter e que vai gerar com que a gente tenha credibilidade na política fiscal. Constantino, por que ninguém acredita no plano fiscal apresentado pelo PT? Porque ele é um fracasso, né? Porque ele é um engodo. Na verdade, o PT acha que é xingamento, ortodoxia, fiscalismo, responsabilidade. Tudo isso ele acha que é besteira. Né? São essas coisas de uns meninos aí que ficam comprando e vendendo no computador, como disse o próprio ministro Fernando Haddad. Né? É um país que troca Paulo Guedes por Fernando Haddad, ele merece o destino que vai ter. É óbvio que nem todo mundo votou para isso, né? Mas é uma troca realmente bizarra. Então, o que o Rogério Xavier da SPX disse foi também o que o meu ex-chefe, né, André Jacuski, da JGP, disse. Quer dizer, não é crível esse projeto fiscal do PT, porque a gente sabe que o Brasil já tem um problema estrutural. É uma bola de neve os gastos. Mais de 90% dos gastos públicos são engessados, são discricionários, não são discricionários, né, são carimbados. Então, se não fizer reformas, como o governo Bolsonaro fez logo no primeiro ano, a reforma previdenciária, a coisa vai numa situação insustentável. Esse é um governo que quer mudar isso quebrando o termômetro e dizendo que não existe mais febre. É basicamente mudando a semântica das coisas. Não, vamos chamar de investimento o que é gasto, e aí acha que faz mágica. Quando você tem no governo uma turma que acredita em alquimia, achando que vai tornar chumbo em ouro, o resultado só pode ser latão. Paulo, você que foi deputado federal, essa guerra do PT contra a autonomia do Banco Central, por exemplo, metas de inflação, Arthur Lira já falou que não, que na Câmara dos Deputados isso não anda. Você confia que o nosso Congresso esteja ciente disso e proteja o país de um discurso tão absurdo, de uma guerra tão absurda? Nesse tema, sim, Lacombe, porque a independência do Banco Central, que foi votada, aprovada no Congresso, né, na legislatura passada, ela chegou nesse grau para aprovação com um tema muito maduro. Discutiu-se isso por muitos anos na sociedade brasileira, nos meios próprios, né, e em partes do Congresso. Então, não foi um assunto que ele era necessariamente pauta do governo Bolsonaro. Ele já estava no radar do Congresso, ele foi amadurecendo, o Congresso tem isso, tá? O assunto vai amadurecendo e aí ele se torna, o Congresso consolida uma posição, vota e aprova. E aí fica muito difícil de voltar atrás. Assim como foi na reforma da Previdência, que começou como um tabu, a discussão ainda lá no governo Temer, ela foi amadurecendo e depois se tornou uma realidade no governo Bolsonaro. A independência do Banco Central foi também nesse sentido. Agora, o PT, sabedor dessa realidade, ele sabe que não consegue retomar o controle do Banco Central e ele precisa disso, então ele tenta desestabilizar a gestão do Roberto Campos. Sabe que o Roberto Campos é um homem que visa, claro, depois da sua passagem pelo Banco Central se restabelecer no mercado, é alguém muito bem reconhecido, então eles tentam colocar esse temor no Roberto Campos, transformá-lo num vilão nacional, e para que o Roberto Campos tenha medo do seu futuro depois e peça para sair, antecipe a sua saída do Banco Central, para que o Lula possa indicar um petista, alguém alinhado lá com a turma do PT, para fazer o serviço. E qual que é o serviço? Aí é que é o problema. O PT quer voltar a imprimir dinheiro. O Banco Central, ele é o emissor de moeda. O PT quer esculhambar o teto de gastos, como já foi feito em parte, e eles assumiram isso, e para quê? Para que o governo não tenha limites e, em seguida, conseguir aprovar uma lei para permitir que o Banco Central venha comprar títulos da dívida, da União. E, então, o PT gasta, emite título, o Banco Central imprime dinheiro e compra essa moeda e paga a conta da União. Vai criar um ciclo vicioso, inflacionário, vai destruir os fundamentos da nossa economia, mas vai dar ao governo instrumentos para ele exercer o maldito controle social que eu já citei aqui. Explode a inflação? Sim, explode a inflação, mas o governo ilude, sobretudo o funcionalismo, estabelecendo gatilhos salariais, como acontecia nos anos 80.
O PT quer voltar à sua origem, como eu já falei, é a origem lá nos anos 80, e ele quer levar a nossa economia para a mesma década. Antes do comentário da Ana, deixa eu chamar mais um vídeo, depois da entrevista do Roberto Campos Neto no Roda Viva, um vídeo com a participação do economista e escritor Roberto Campos, avô do atual presidente do Banco Central, no mesmo programa, viralizou nas redes sociais. É perceptível no plano cruzado, aquelas punições a empresários, põe na cadeia, quem pratica preços desalinhados. Essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preços. Não é. Alta de preços é o resultado. Inflação é a expansão monetária. Vocês veem, e daí? E daí um número de consequências grandes surge. Se inflação é alta de preços, então o culpado é o empresário que faz a alta de preços. Mas se inflação é a expansão monetária, então o culpado é o governo. Veja que a mudança da definição cria uma cultura anti-empresarial. Hoje existe no Brasil uma cultura anti-empresarial. E eu acho isso gravíssimo. Porque dos vários áreas que temos por aí, o operário, o funcionário, o missionário, o realmente importante é o empresário. Operários todos podemos ser. Funcionários todos queremos ser. Missionários são úteis, mas eles falam na vida do além-túmulo e nós queremos na vida corrente. O dínamo da sociedade é o empresário. Isso é um recurso natural raríssimo. Ô, Ana, eu aprendi a gostar do Roberto Campos muito pequeno. Sabia que meu pai era um liberal clássico, um executivo de grandes empresas, extremamente fã do Roberto Campos. E toda vez que tinha uma entrevista do Roberto Campos, ele sempre me falava, presta atenção no que ele está dizendo. O problema é que não se fazem mais pessoas como o Roberto Campos, né? A gente não vê mais. Que aula em 1 minuto, né? 1 minuto e pouco. Que aula, que aula. Aí a gente vê, né, que o bom fruto não cai longe da boa árvore. O Neto aí fazendo um serviço brilhante. Aliás, a nossa querida amiga Renata Barreto resumiu muito bem a entrevista dele no Roda Viva. Foi pérolas aos porcos, porque ele extremamente técnico, dando respostas pertinentes, explicando, desenhando e explicando o desenho, e o calibre dos jornalistas ali perguntando por que você foi votar com camisa do Brasil, e umas perguntas assim, só faltou, sabe, o que você come, virou um programa bizarro, né? Um programa que já teve ali como grande âncora nosso querido mestre Augusto Nunes. Hoje foi difícil assistir, eu confesso que eu assisti, né, por força do nosso ofício hoje, mas foi muito difícil assistir, porque você acaba ficando com vergonha até das pessoas que estão fazendo aquele tipo de pergunta, aquele tipo de aproximação, e o Roberto Campos Neto extremamente técnico, mostrando a sua capacidade, que na verdade foi um dos pilares aí do governo do presidente Bolsonaro, né? As pastas técnicas, o Ministério da Economia, o Ministério da Infraestrutura, da Agricultura, todo mundo muito técnico, com autonomia, com independência, assim como o Banco Central. E essa guerra declarada ao Banco Central, que esse atual governo agora não está escondendo mais, né? Resta saber se o Roberto Campos Neto ele vai conseguir ficar o quê? Mais 2 anos, Constantino, o mandato dele? É isso aí. Inclusive tem um projeto do PSB já para casar os mandatos, né, do presidente da República com o presidente do Banco Central, que é justamente a ideia que a independência com o descasamento visava impedir, que é blindar da política o que tem que ser uma gestão técnica. Exatamente. E aí você vê que, se você pegar a mesma reunião de exatamente 1 ano atrás, do BTG Pactual, o Paulo Guedes, ali no finalzinho de fevereiro de 2022, dizendo: o Brasil está fadado ao crescimento,
os números internacionais serão revisados, o FMI vai errar, o Brasil vai crescer. E quanta gente colocou o dedo ali e falou, o Paulo Guedes está completamente errado. E chegou junho, chegou julho, agosto, os números do Brasil crescendo, Brasil com inflação mais baixa que Inglaterra, que Estados Unidos, que Alemanha. E agora nós saímos de toda essa área técnica para cair num governo puramente ideológico, com 37 ministérios ideológicos. Mas olha só, Lacombe, para finalizar, Constantino e Paulo, o Rogério Xavier criticou, não, porque isso, mas o Rogério Xavier fez o L, assim como o senhor Armínio Fraga, o Henrique Meirelles. Isso a gente também não vai deixar passar em branco, não. Eles não vão reescrever a história de que não, agora nós vamos criticar. Vocês sabiam que isso viria. Uma coisa que nós não podemos jamais acusar o PT é de estelionato eleitoral. Porque tudo que todos nós sabíamos que eles iam fazer e que eles disseram que iam fazer, eles estão fazendo. Então, esses economistas que fizeram, que demonizaram o governo do presidente Jair Bolsonaro, exatamente por não gostar do presidente, jogaram a água com o bebê fora, com o ministro do calibre, do quilate de Paulo Guedes, porque tinham nojinho do presidente Bolsonaro. Agora vão reclamar de Haddad. Vocês sabiam muito bem o que viria desse governo, principalmente dessa pasta da economia, e essa digital nesse governo vocês têm. O Rogério Xavier, inclusive, chegou nesse encontro aí, do qual ele participou virtualmente, a reclamar da meta de inflação que a gente tem hoje, né? Que, aliás, é um discurso que o PT traz. Eles querem que a meta de inflação seja bem mais alta do que a gente tem. Paulo, mas vai lá, o que uma pessoa como Fernando Haddad pode trazer de credibilidade? Zero. A gente tinha Paulo Guedes, agora tem Fernando Haddad. Não há como acreditar no Fernando Haddad. Você faz uma comparação, você vê uma entrevista do Fernando Haddad e vê essa entrevista do Roberto Campos. Qualquer uma. Paulo, é covardia comparar o Haddad com o Roberto Campos. Não, mas tem que comparar mesmo. Porque é para ver se as pessoas despertam e as que tiveram a irresponsabilidade de fazer o L, se olhem no espelho e assumam a sua responsabilidade daqui para frente, pelo menos. Porque toda essa turminha aí do mercado que agora está toda nervosinha com o Haddad, esse pessoal deu legitimidade à campanha do Luiz Inácio. Boa parte deles fez isso. Por quê? Porque rejeitavam a estética bolsonarista. Porque se fosse falar de propostas e as questões técnicas, eles não tinham nenhuma objeção, não conseguiam apontar algo de errado ali. Mas tinham que pertencer à turminha do bem, né? E aí fizeram L e agora tem que correr atrás e demonstrar coragem perante o ministro em palestrinha aí promovido por fundo de investimento, XP da vida, esse pessoal todo. Isso custa demais para o país. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o Roberto Campos, Lacombe, porque eu sou fãzaço do Roberto Campos. Tá? Recomendo a todos que procurem no arquivo lá do Roda Viva todas as entrevistas que o Roberto Campos concedeu àquele programa, quando ele ainda era um belo programa de entrevista, hoje não é mais, não existe. E é aula demais, assim. Você vê também pelos livros do Roberto Campos a evolução de um intelectual que estava aberto às novas ideias. Que o Roberto Campos começa como um desenvolvimentista. Ele vai estudando, ele vai amadurecendo até se tornar um liberal e até com um viés conservador em vários pontos que ele já colocou. Me marcou muito uma entrevista dele, eu ainda era garoto, e ele foi perguntado, ele tinha acabado de ingressar na Câmara dos Deputados, né, como deputado. E aí um repórter perguntou para ele, como é que é um intelectual do seu quilate está na Câmara dos Deputados? Aí ele falou, olha, quando eu cheguei aqui, eu achei que eu poderia fazer o bem. E depois desse tempo aqui, eu entendi que o melhor que eu posso fazer é evitar o mal. E ele estava falando exatamente de conter as más ideias que são geradas por conta desse deplorável estado cultural que nós temos no Brasil. E eu levei isso muito para mim nessa minha experiência parlamentar e encontrava força, às vezes, para resistir nessas palavras do Roberto Campos. E o Brasil é um país, não dá para negar, que é um país azarado, porque
um país que tem um homem do nível do Roberto Campos, mas teve ele num período que ele estava tão à frente do seu tempo que ninguém entendeu o Roberto, e o chamavam inclusive de traidor da nação, com o apelido de Bob Fields. Muito triste. Agora, 8h40, horário de Brasília. Eu lembro a vocês mais uma vez que o programa 4x4 é uma produção independente e o nosso trabalho depende do seu apoio. Então, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela e torne-se um apoiador oficial do programa 4x4. Você pode também acessar programa4x4.com/apoio e inscreva-se no nosso canal, nas nossas redes sociais, compartilhe os nossos conteúdos, inclusive o link deste programa, para que mais pessoas se juntem a nós aqui. Vamos lá para a pauta número 3. Bolsonaro vai voltar, a possível volta de Bolsonaro ao Brasil. Ele está aqui na Flórida, onde eu estou, em Orlando. Em entrevista ao The Wall Street Journal, o Bolsonaro afirmou que volta ao Brasil em março, quer dizer, daqui a um pouco mais de 10 dias, né? Hoje é dia 19, esse mês é curto, então daqui a 2 semanas, um pouquinho menos do que isso, e ele diz que vai liderar a oposição. Só que um dia depois, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, em entrevista ao Correio Brasiliense, disse que o ex-presidente não deve voltar agora ao Brasil e que ele precisa descansar mais. Bom, a gente tem duas perguntas nessa pauta, né? Não sei quem vai se arriscar a dar opinião sobre isso, mas, Constantino, o Bolsonaro, primeiro, deve voltar ao Brasil, na sua opinião? Lacombe, é difícil, porque está muito claro já que o sistema não vai tolerar o Bolsonaro líder da oposição e eventualmente candidato daqui para frente. Então, ou ele vai ficar inelegível, que já tem até jornalista aí da Folha de São Paulo, amiga do Dirceu, dizendo que é essa a sentença do STF, né? O Brasil trata com muita naturalidade, né? Antecipação de voto no Supremo, ou se ele continuar ousado e ficar fazendo motociata, viagem por aí e tudo, vão acabar prendendo ele. Está meio claro isso para muita gente, né? O sistema não vai tolerar Bolsonaro líder de oposição e candidato. Então eu acho que ele vai ter que pesar isso. Agora, eu vou fazer uma outra análise aqui que vai incomodar uma parte da nossa audiência, porque eu e Ana Paula aqui, sempre atentos aos Estados Unidos, a gente tem, digamos assim, uma palhinha sempre do futuro brasileiro, né? Eu, particularmente, acho que o Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil teve, se não dois, né? Tentou acertar com muita coisa, fez essa equipe técnica e tudo, mas o momento passou, deu no que deu. O resultado é esse, né? A reação do sistema foi tão violenta e tudo, que aconteceu o que aconteceu e teve uma franja do movimento em nome do bolsonarismo que extrapolou e tudo mais. Eu acho que o Bolsonaro, líder de oposição no Brasil hoje, vai ser uma figura tóxica. É muito análogo ao que eu vejo com o Trump aqui nos Estados Unidos. Eu, particularmente, prefiro que o Ron DeSantis seja o líder da oposição ao governo Joe Biden, talvez numa chapa junto com Nikki Haley, que já está se colocando como candidata. Eu acho que essa chapa tem mais chance do que o Trump voltar à cena. É muito cômodo para os democratas competirem contra o Trump e ficarem lembrando do 6 de janeiro, invasão do Capitólio, blá blá blá, tweets, malvadão. Ele fez o que tinha que fazer. Ele peitou o sistema e o resultado foi o que a gente viu. Então, eu acho que a direita brasileira, que é muito maior do que o bolsonarismo, ela vai ter que se readaptar, se reinventar, criar novas lideranças, talvez com um perfil mais moderado na forma, né? E vai se adaptar à realidade do Brasil. Se for o Jair Bolsonaro, é tudo que uma parte da oposição mais quer. Ana, então, as mesmas perguntas para você, em seguida ao Paulo. Bolsonaro deve voltar ao Brasil e ele, voltando, será o líder da oposição? Lacombe, eu acho que o Bolsonaro voltando, muita gente fala, Bolsonaro vai ser preso. Eu acho que não. O Bolsonaro preso no Brasil, ele acaba se tornando uma força muito maior ainda, né? Porque aí você estabelece que existe essa perseguição, sim, que todos nós estamos vendo. A jornalistas, a cidadãos, a políticos, né, parlamentares.
E eu acredito também que o caminho a seguir aí é de tentar torná-lo inelegível, assim como até hoje estão tentando aqui, como Constantino disse, nós estamos 2 anos na frente aqui no futuro nos Estados Unidos. Ainda existem essas tentativas de tornar o Donald Trump inelegível, porque ele tem uma força ali, o trumpismo, digamos assim, que é 35% mais ou menos, hoje eles calculam, da base eleitoral do Partido Republicano, hoje votaria no Donald Trump. E o resto do eleitorado do Partido Republicano vai acabar se dividindo aí nos moderados, nos não moderados, nos libertários. O Partido Republicano aqui nos Estados Unidos, ele tem uma sombrinha que ele abriga conservadores, liberais, libertários, até alguns sociais-democratas, né, que gostam de menos Estado, menos interferência na vida das pessoas, eles votam ali, muitos independentes votam mais com o Partido Republicano, até porque o Partido Democrata hoje ele está totalmente desfigurado, não é o partido nem sequer de Bill Clinton mais, hoje é um partido do Boulos, por exemplo, versão Yankee aqui nos Estados Unidos. Mas a força que o presidente Bolsonaro tem, eu acho que ela agora ela já independe se ele está no Brasil ou não, porque eu acho que as pessoas elas adquiriram uma vontade de entender de política, de falar de política, de saber o que é a escola de Frankfurt, de saber o que o Olavo acharia, de quem é Roberto Campos. Meu Deus, essa entrevista do Roberto Campos, não sabia que ele era o avô do atual presidente do Banco Central. As pessoas estão famintas em relação a isso, apesar do estresse, apesar do desgaste da eleição passada, do próprio 8 de janeiro, né? Todo mundo muito nervoso com todo o contexto injusto que foi essa eleição, as pessoas agora estão com uma liberdade intelectual. Eu acho que esse é o grande problema, o grande horror para a oposição hoje, a liberdade intelectual das pessoas, né? Porque até o ano passado nós falávamos, presidente Bolsonaro, uma hora ele vai passar, se é 2023, se é 2026, mas o que foi construído nos últimos 4 anos, essa força, existem pessoas muito capacitadas até dentro do Congresso, tem o Marcel Van Hatten, tem até eu estou vendo agora, conversando até bastante com o presidente do Novo, o Eduardo Ribeiro, que tem uma visão totalmente diferente daquela de João Amoedo. Ele está pensando em incorporar o Novo como um partido republicano que abriga conservadores, liberais, libertários, uma forma da direita parar de bater boca, né, em público, porque, de uma certa forma, apesar do amadurecimento, isso até jogo para vocês, finalizando o meu comentário, apesar do amadurecimento da direita no Brasil, ainda existe uma corrente no Brasil de que a direita tem que ter um pensamento único. E a direita forte nos Estados Unidos não tem um pensamento único. Ela tem pilares comuns que são muito bem estabelecidos e divididos entre essas forças na direita. Não tem esse bate-boca, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. Acho que a gente tem que usar de todas as forças que nós temos. Eu estava falando essa semana, por exemplo, no Sem Filtro, nós, na direita, nós devíamos ter um Randolfo Rodrigues, que vai lá e vai judicializar tudo, vai ficar batendo na porta do STF. Ai, Ana, mas não vai dar nada. Não tem problema, mas vamos perturbar, ficar judicializando tudo, papel, porque alguma resposta vai ter que vir. Então, eu acho que existe um crescimento, sim, já muito bem estabelecido nos últimos 4 anos e uma boa margem para a gente continuar essa maturidade política. E eu acho que o presidente Bolsonaro, ele continua sendo uma das boas lideranças, independentemente se ele vai querer se eleger a um outro, né, com outro cargo aí, seja no Congresso ou até a presidência da República. Paulo, e você, que caminhos você enxerga para os liberais, para os conservadores politicamente aqui no Brasil, como organização partidária, como lideranças?
Olha, as organizações partidárias são fundamentais. Sem elas, a gente não consegue fazer a política institucional. Então, é bom que o Partido Novo se organize e é bom que o PL se consolide como um partido de oposição e também um partido de direita. O PL ele tinha um histórico, era um partido muito mais pragmático. Hoje ele tem quadros bastante ideológicos e em número significativo. Então, o navio está tomando uma outra direção. Não se dá cavalo de pau em navio. Então não adianta exigir do PL uma postura 100% como do Partido Republicano nos Estados Unidos. Esse é um processo e ele está em curso, tem que ser muito bem conduzido. O presidente Bolsonaro tem um papel nisso. Ele é uma referência dessa nova força que está dentro do PL. Então, ele tem que exercer esse papel, essa influência, essa referência, para que esse partido não venha a perder direção, perder o rumo, é melhor dizer. Agora, sobre a sua volta ou não, eu entendo que não é o momento dele voltar. E não tenho nenhum problema em dizer isso publicamente. Por quê? O que derrotou o Bolsonaro, vamos descrever a força que derrotou o Bolsonaro, é a união da esquerda, mídia tradicional e poder judiciário. Isso teve uma força suficiente para derrotar o presidente Bolsonaro e perseguir os seus aliados e o próprio presidente. E isso está montado ainda. Esse aparato está montado. Permitiu-se a esta força revogar, inclusive, a Constituição para avançar contra este grupo político-social. É isso que está em curso aqui. E o Bolsonaro ainda pode vir a sofrer consequências disso. Então, o momento é de apostar na ruptura, ou pelo menos na provocação de ranhuras dessa estrutura. E se o Bolsonaro volta agora, a discussão nacional não vai ser sobre o governo do PT, que é uma parte dessa estrutura. A discussão nacional vai ser sobre o Bolsonaro. E o governo do PT passa incólume. E o Bolsonaro vai gerar novamente a união de todas essas forças contra ele. Então eu entendo que o momento agora do Bolsonaro aguardar um pouco mais, ele pode exercer a sua influência no seu grupo político, de onde ele está, em segurança, inclusive, deixar que as besteiras do PT sejam discutidas na sociedade, na grande mídia, porque nem a grande mídia vai conseguir negar. As televisões, os jornais já estão perdendo anunciantes, porque a desconfiança causada pelo governo do PT faz com que as empresas venham a reter o seu investimento em comunicação, que é o mais fácil de reter, porque não demite ninguém, né? Você apenas segura o dinheiro. Então isso já está acontecendo. Então tem que deixar esse pessoal se desgastar um pouco mais, a oposição parlamentar trabalhar bem na Câmara, como vem trabalhando nesses últimos dias. Estou gostando muito do que eu estou vendo, pessoal com discurso alinhado, fazendo ativismo judicial, aí sim esse do bom sentido, tá? Acionando os órgãos de controle e os órgãos de investigação, que isso vai tirando a energia do inimigo. A esquerda fez isso muito bem e travou o governo. E o Bolsonaro se preserva e depois pode até se apresentar como solução para um país aí sim com uma sanidade suficiente para discutir os seus reais problemas, e não nesse estágio atual que é de uma insanidade de difícil descrição, inclusive. Esse ponto eu concordo muito com o Paulo Lacombe. Eu acho que a volta do presidente Bolsonaro não é nem em relação se vai ser preso ou se vai se tornar inelegível, mas com certeza absoluta a imprensa vai pegar a volta dele, vai ser a única coisa nos jornais. A economia vai ser empurrada para debaixo do tapete, os casos de corrupção, o ministro que fez estrada perto da sua fazenda, ninguém já fala nisso. Com o presidente Bolsonaro no Brasil, aí que não vão falar mesmo. Miliciano. Agora, é curioso isso, né? Porque o Lula e o PT e a mídia vão ficar 4 anos, se durarem tanto, se o projeto Alckmin não atropelar isso aí, e essas ranhuras ou rachaduras dentro desse sistema de união que o Paulo escreveu muito bem, que é também a aposta que eu e muitos outros temos, né, de que eles se uniram para eliminar Bolsonaro, mas eles têm diferenças essenciais em alguns casos. Eles vão ficar falando de Bolsonaro 4 anos, né? Já fazem isso. Aí vai ter análises como aquela da Miriam Leitão, né, de que os 45 primeiros dias de governo foram ótimos, porque o Brasil salvou a democracia. Quanto tempo mais uma militante comunista aguenta com essa narrativa? Se o Bolsonaro voltar, é tudo que uma pessoa dessas quer.
né? Então eu concordo com essa análise do Paulo também, deixa a turma do sistema e do PT começarem a se bicar um pouquinho, que isso vai ser bom para o país. Você citou a Miriam Leitão, tem um vídeo circulando também da Mônica Waldvogel, que é muito engraçado, ela fica tentando buscar, né, as boas ações do governo nesses 40 e fica horas assim, e também aquilo, e também aquilo, e ninguém ajuda, porque ninguém tem o que oferecer como boa ação do governo. Chega a ser... É risível, infelizmente é risível, a gente ri, mas a gente no fundo sabe que a desgraça está montada. O pior, Lacombe, é que essa mesma turma, Mônica Waldvogel, Miriam Leitão, essa turma demonizou o PT. Demonizou o PT. Então é inacreditável quanto, né, o preço das almas dessas pessoas. Não é que você mudou de opinião em relação a uma reforma, durante alguém te apresentou algum dado novo. Não. Pessoas que demonizaram o PT durante anos para empurrar o PSDB para o poder. Na verdade, para empurrar o projeto de poder do PSDB. E como esse não, né, no meio do caminho tinha um Jair Bolsonaro, né, tinha um Jair Bolsonaro no meio do caminho, agora você simplesmente fingir que nunca demonizou o PT é inacreditável. Mas, Ana, era mútuo, né? Bom, primeiro o próprio Alckmin, né, disse que o ladrão queria voltar à cena do crime. Mas era mútuo. Em relação a Miriam Leitão, por exemplo, o Lula disse 5 anos atrás que essa aí não acerta uma. Então a gente sempre acredita em ambos, né? Quando um fala mal do outro. A Miriam Leitão não acerta uma mesmo. E hoje está elogiando o Lula, dizendo que foi uma maravilha os primeiros 45 dias do governo. Eu fico imaginando o que passa na cabeça... Paulo. Viu, rapidinho, Lacombe, eu fico imaginando o que passa na cabeça dos apresentadores do jornalismo da EBC. Que o cara olha a Globo e fala, como é que eu vou concorrer com isso aí? Eu não consigo. E esse papel é EBC. Né? Muito difícil a vida desses profissionais hoje em dia. Eu estou me coçando aqui para não. Eu trabalhei muito tempo com a Miriam Leitão, trabalhei 6 anos com ela, me dava muito bem com ela, e realmente tinha isso, assim. Nos bastidores, vou contar rapidamente aqui, éramos Miriam Leitão e eu contra Chico Pinheiro, né? Éramos nós dois ali dizendo, não, mas não dá, Chico, Estado demais, desse jeito não dá, PT não dá, comunismo não dá, né? E infelizmente hoje as pessoas, né, tomaram um caminho estranho realmente, mas continuo tendo carinho por ela. Pauta número 4, vamos lá. O governo do PT decidiu tirar o sigilo sobre o cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação abriu um debate sobre privacidade e questões pessoais. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, afirmou que há registro de vacina contra a Covid no cartão, mas ainda está sendo apurado se o dado é real. O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que Bolsonaro não tomou a dose. Constantino, começo com você. Eu acho essa discussão muito chata, né? A gente está vendo inúmeros países desenvolvidos, grandes países, abolindo essa obrigatoriedade de vacina, deixando as pessoas decidirem por si só, e a gente ainda vê o Brasil marcando toca nessa, né? Eu entrei aqui nos Estados Unidos, ninguém me pediu nada. No Brasil, no aeroporto do Brasil, eu tive que usar máscara, que você desembarca... Não tem que usar nada. Inclusive eu desembarquei no aeroporto de Fort Lauderdale e vi uma cena muito engraçada. Um rapaz, um funcionário do aeroporto com 4 passageiros que haviam desembarcado naquele momento, perguntando para uma outra funcionária, eles têm que fazer teste da Covid, onde é que está sendo feito o teste da Covid agora, para onde é que eu levo eles? E a outra funcionária, não, a gente não faz mais isso não, agora não tem mais isso não aqui não. Então fica nessa discussão, quer dizer, os países já estão percebendo que não vou pedir mais isso, mas a gente aqui no Brasil continua um pouquinho atrás de todo mundo. Tem várias questões aí, né? A questão da privacidade ou não, até que ponto a saúde pessoal de um presidente, ou ex-presidente no caso, né, tem relevância pública, então isso deve ou não ser disclosure, tem que ter transparência. São várias discussões. Agora, sobre a vacina em si, né, e o presidente parece que disse que ia processar quem disse que ele tomou. Eu acho o seguinte, saiu um estudo recentemente mostrando que quem teve Covid, e o presidente teve, né,
estava tão imunizado quanto vacina. Mas não era exatamente isso a obviedade de quem estudou o mínimo de microbiologia que era dito na época, ou perguntado e não podia. Então, essa história do Covid me dá tanta revolta, Lacombe, porque foi o período mais sombrio do Ocidente. Foi quando o Ocidente foi reprovado no teste e virou uma província chinesa. Os globalistas venceram, incutiram medo, a mídia ficou com essa narrativa de negacionismo e monopolizando a ciência, a fala em nome da ciência. Isso foi temerário. Então a discussão da vacina foi igual. Hoje em dia alguém ainda vai defender esse papinho, depois de tudo que a gente viu? Então é um negócio ridículo. Mas a gente aprende com a história, que pouca gente aprende com a história. Já já eles vêm com os novos pânicos aí e tentativa de controle. Tentaram, né, com varíola do macaco, agora vai surgir já já outra coisa. É sempre assim, é tudo igual. Ana, e a sua opinião sobre esse caso do Bolsonaro? Tem o sigilo, né, nesse caso? Querem quebrar o sigilo? O Brasil continua nessa, querendo impor a vacina, vários países já não exigindo mais. Bom, primeiro, o Brasil está voando, né? Não temos problemas nenhum no Brasil. Não temos problemas econômicos, não temos PEC do rombo para discutir, não temos inflação, não temos 37 ministérios. Quantos aí envolvidos, quantos peões nesses ministérios envolvidos em antigos esquemas de corrupção, novos, enfim. O Brasil está voando, não temos ativismo judicial, nada. As leis estão sendo respeitadas. Então, como está tudo bem, né? Hashtag contém ironia, nós vamos discutir a carteira de vacinação do presidente Bolsonaro. Primeiro que aqui nos Estados Unidos, Lacombe, você vai ver que tem uma coisa muito sagrada aqui, que é exatamente suas informações médicas. Suas informações médicas, elas são muito difíceis de serem adquiridas até pelo governo, né? Até com ordem judicial não vale, né? As informações médicas, elas são muito sagradas. E você disponibilizar isso, se a pessoa é vacinada ou não vacinada, ou você simplesmente abrir o seu arquivo médico para você tentar pensar uma informação, isso é muito grave, porque isso vai muito além da esfera da figura política que foi o presidente Jair Bolsonaro. Isso é uma questão de foro privilegiado, foro privado, né? E invade outras esferas aí que são muito perigosas. Agora, esse ponto que o Constantino tocou é que a gente vai ter que falar para sempre, porque essa gente tosca, comunista, eles gostam de reescrever a história. E eles vão tentar, pelo menos, reescrever a história. O Lancet, né, a famosa publicação da medicina, Lancet, que deu umas barrigadas aí, depois, né, apagou artigos e tal, agora diz que quem passou pela Covid tem uma imunização igual ou até maior de quem foi vacinado. Ora. Quanto tempo nós estamos falando isso e fomos taxados de negacionistas, de istas, de óbicos, enfim. E agora a verdade está aí aparecendo. Só que nós somos, né, meros jornalistas que lemos alguns estudos, mas nós tivemos cientistas cancelados, médicos cancelados, epidemiologistas como o Dr. Martin Kulldorff, de Harvard, que mexe com vacinas há mais de 30 anos, e ele disse que quem passou pela Covid tem uma imunidade mais alta do que quem foi vacinado. Foi cancelado. Dr. Jay Bhattacharya, de Stanford também, e vários outros no Brasil, Dr. Paulo Porto, Dr. Zeballos, todos eles trazendo exatamente, né, o que já é comprovado na ciência e na medicina, e isso virou um tabu. Foi proibido durante 2 anos perguntar, questionar, e agora eles vão continuar tentando reescrever a história, né? Como aquela entrevistadora / jornalista que numa sabatina presidencial disse: fique em casa se puder. Paulo, e aí? E essa questão da vacinação? A gente continua parado no tempo, vendo todo mundo liberando, e o Brasil e o PT com um discurso exatamente o inverso, né? Querendo incluir no Plano Nacional de Imunização, querendo obrigar a vacinação de crianças.
está muito fora do que o mundo está seguindo, né? O Brasil é um caso diferente do mundo. Acho que em nenhum outro lugar a hegemonia cultural da esquerda é tão forte quanto no Brasil. Talvez eu não fale com conhecimento de todos os países, mas até onde eu consigo alcançar não há nada tão parecido quanto aqui. E esse caso ilustra muito isso. Esse período de pandemia, ele vai ser lembrado se um dia houver honestidade intelectual novamente no debate, condições de fazer isso, espaço, vai ser lembrado ou reconhecido como a verdadeira era das trevas. Foi a era da negação da ciência. Criou-se aqui um novo conceito de ciência onde você não pode questionar. Quando a origem da ciência é exatamente o questionamento, a essência da ciência é exatamente o questionamento. Você não podia questionar. Houve um sufocamento do debate. Inclusive pessoas da comunidade científica davam carteiraço. Diziam, eu sou PhD, eu sou cientista, sou da comunidade científica, cale a boca, você não pode falar. E não permitia que outro ponto de vista fosse colocado para que ele mesmo talvez viesse a reconhecer. Não, a posição científica era tomada de acordo com a posição política. Então a ciência era usada para legitimar o discurso de um grupo político que visava oprimir o outro. Foi isso que aconteceu, e isso é péssimo para a política e pior ainda para a ciência. Já o caso aqui do Bolsonaro é mais uma prova de que o governo do PT não está interessado em governar, em gerar resultados e mais nada. Ele quer perseguir adversários e manter-se no poder, custe o que custar. Essa é uma informação pessoal. Cartão de vacinação é informação pessoal. A Ana Paula citou sobre a rigidez legal nos Estados Unidos e protege os dados médicos. No Brasil também há. Não pode divulgar dados médicos das pessoas. O que eles estão fazendo com o Bolsonaro é uma tentativa de desmoralização, para dizer como nós conseguimos carimbar que ele era o antivax, se a gente provar que ele tomou vacina, a gente desmoraliza ele perante o seu próprio público. O que está em jogo é isso daí. Mesmo que isso venha a violar princípios constitucionais e legais. Ou seja, para destruir o Bolsonaro, vale tudo, menos a lei. E na época do Bolsonaro, né, quando estava lá o Pazuello como ministro da Saúde, era uma grita geral, né, porque o ministro da Saúde não era um médico. E a nossa ministra da Saúde atualmente é uma cientista social, não é médica, mas está tudo bem, a partir de agora está tudo bem. Bom, vocês sabem que nós todos aqui do 4x4, nós assinamos e lemos a Gazeta do Povo, o melhor jornal do país. O número de assinantes continua crescendo, mas ainda não é suficiente, infelizmente, para custear o jornal. Então, muita gente sabe da importância de um veículo como a Gazeta do Povo, mas fica achando que não vale a pena assinar. Olha, vale muito a pena, sim. A Gazeta do Povo precisa do apoio de todos nós. É o jornal que permite a mim, ao Constantino, a tantos colunistas maravilhosos, escrever o que nós realmente pensamos com toda a liberdade. Vamos ver o vídeo da Gazeta. Porque a Gazeta do Povo precisa ser o seu jornal, quem assina a Gazeta acompanha as principais notícias com um jornalismo apoiado em valores claros, como a defesa da livre expressão e de políticas que tiram o peso do Estado de cima de quem faz o mercado girar. No caso, você. Só a Gazeta traz reportagens e análises que refletem de verdade essas convicções, seja quando analisamos a política ou falamos de inovação na economia. Assine a Gazeta e faça parte de uma comunidade que quer mais do Brasil. Assine a Gazeta do Povo. Acesse gazetadopovo.com.br/4x4. Você vai ter acesso a todo o conteúdo do melhor jornal do país. Vai ter acesso à minha coluna, aos textos do Constantino, da Cristina Grêmio, do Alexandre Garcia, do Pousonoff, de mais de 40 colunistas que lutam pela liberdade. É o melhor jornal do país por apenas R$1,90 nos 2 primeiros meses. Gazeta do Povo. Vamos lá para a nossa última pauta, pauta número 5. OVNIs, objetos voadores não identificados, tomaram o noticiário nessa semana, foram vistos em vários países. Isso começou no fim de janeiro, quando surgiu lá um balão chinês, né, na costa dos Estados Unidos, que acabou abatido
Eu não vou aqui ficar pedindo a opinião do Consta, da Ana e do Paulo Eduardo Martins, se eles acham que existe extraterrestre ou não, mas o que é certo, o professor Olavo já falava sobre isso, tanta gente já falou sobre isso, é que esse papinho de extraterrestre serve muito, mas muito, Consta, aos globalistas, né? Porque aí é a criação de um Estado universal contra um inimigo extraterrestre, um inimigo que precisa ser combatido com todos nós unidos, né? E aí o globalismo nada de braçada nessa. O globalismo precisa de um inimigo comum. Então, o aquecimento global era a paranoia do momento, era o instrumento que eles encontraram para concentrar poder. Aí veio a pandemia, que serviu exatamente para esse intuito, caiu como uma luva, e aí, na ausência de coisa assim, precisa vir com isso. Agora, em relação a isso, né, o próprio governo Biden desviou um pouco o foco, porque no início ele foi lento em relação a abater o balão de espionagem chinês. E foi muito criticado por isso. Aí depois ele passou a ser hiperativo, derrubou logo 3, 4 coisas em uma semana. Acho que até balão de festa infantil ele deve ter derrubado. Então ficou meio hiperativo para poder compensar. Eu não sei o que está acontecendo. Faltam explicações, tem coisas estranhas aí no ar, né? O que eu sei é o seguinte, é útil para essa turma e incutir medo, pânico, sempre foi, historicamente, um instrumento de poder e de venda da imprensa. A imprensa também gosta disso, né? Vende. Todo mundo fica preso na televisão, apavorado com alguma coisa que está acontecendo. Então, eu recomendaria mais cautela, mais desconfiança em relação a essa paranoia toda. Já li Carl Sagan, gosto, mas eu iria com mais cautela. Agora, eu desconfio, Lacombe, que tem sim um ou outro ET entre nós aí, e uma delas, se não me engano, é ministra do governo Lula. Ana, passo para você. Pelo menos nós temos a Dilma. Se precisarmos falar com o PT, tem uma pessoa que fala uma língua muito estranha, que ninguém entende, que é a Dilma. A gente pode mandar a Dilma para se comunicar com os extraterrestres. Olha, brincadeiras à parte, Lacombe, eu acho que tem 2 pontos sobre esse assunto. Primeiro, como Constantino disse, é preciso algum pânico geral para exatamente instaurar o controle social. A pandemia foi o melhor manual para esses globalistas. Pânico igual a controle social. E agora, qual será o próximo pânico? Já que eu acho que o mundo ficou muito bem... Está vacinado contra um Estado, ou pelo menos a vontade de instaurar um Estado tirânico. Não sei se as pessoas aceitariam da maneira como foi empurrado e aceito o que aconteceu durante a pandemia. Está todo mundo aí ligado, se é a pauta ambiental, se são os OVNIs, eu acho que está todo mundo ali com o alerta ligado. O outro ponto sobre esses OVNIs, para mim, é um baita espantalho também, porque, assim como no Brasil, o governo Joe Biden vai de mal a pior. E, assim, vai muito, muito mal. Inflação, a economia fora de controle, a fronteira no Sul, então, já está na sua maior crise imigratória de sua história, da história dos Estados Unidos. E agora nós estamos falando também de um acidente que está causando um dano ambiental histórico e que ninguém está falando, que é o descarrilhamento dos trens lá em Ohio. E os trens ali, né, pegaram fogo e o material químico, material que faz, né, PVC, plástico, esse material já atingiu rios, solo. As pessoas estão com dificuldade de respirar, mas o governo Biden fala, não, está tudo bem, o ar está ótimo, só que não é isso que algumas agências independentes estão mostrando. E aí fica a pergunta, diante de uma catástrofe ambientalista do nível dessa de Ohio, onde está a senhora Greta Thunberg, o senhor Leonardo DiCaprio, o pessoal de Davos, a dona Marina Silva? Ninguém vai comentar absolutamente nada sobre esse desastre histórico ambiental em Ohio, aqui nos Estados Unidos? A pergunta é retórica. Ana, vale também mencionar que o governo federal recusou o pedido de ajuda emergencial do governador de Ohio,
E aí virou, obviamente, motivo de chacota aqui, dizendo que se ao menos ele se disfarçasse de Zelensky, ele poderia conseguir 100 bilhões de ajuda para Ohio, né? Porque há uma questão de prioridades aqui, né? O governo americano já ajudou com 100 bilhões de dólares a Ucrânia, mas ali do lado, em Ohio, não está dando ajuda federal. Lembrando, né, Consta, a nossa audiência, que Ohio é um estado que vota majoritariamente com os republicanos, que votou majoritariamente com Donald Trump, tanto em 2016 quanto em 2022. Então, há essa guerra entre os partidos também. E o próprio ministro dos Transportes, o Pete Buttigieg, ele só falou desse acidente 9 dias depois do acidente. E o único canal de TV dando detalhes disso aqui é a Fox News. No Brasil, então, ninguém está falando sobre isso. E aqui no nosso chat o pessoal já está aqui, todo mundo apontando os nossos ETs. Bom, tem a indicação do Consta, tem outras pessoas aqui, muitas mulheres aqui indicadas como sempre participantes do governo do Lula, ou integrantes do PT, tem aqui, depois se vocês quiserem se divertir, já formaram um time aqui, de pelo menos futebol de salão, tipo de uma equipe de vôlei, pelo menos 6 aqui indicações de ETs no governo ou no PT. Paulo, e aí, mudanças climáticas, OVNIs, serve tudo como pretexto para aquele Estado mundial, para todo mundo, né, ter um governo global? Será que é muito por aí? Olha, Lacombe, os picaretas, um picareta de verdade, talentoso, ele nunca perde a oportunidade de dar um golpe. Qualquer coisa que apareça e ele enxergue ali alguma chance, ele vai tentar usar a seu favor. Então, eles existem, estão nessas ONGs globalistas, nesses caras que querem fazer controle social global, existe na Big Pharma, né? Imagine um picareta da Big Pharma olhando essa situação de OVNIs, ele já vai pensar, né? Poxa, vou fazer uma vacina para deixar o pessoal imune ao que os ETs vão trazer para cá. Eu estou fazendo uma brincadeira, que vamos explicar as coisas, né? Mas essa situação de ET, ou de OVNI e tal, Lacombe, eu sou um fã de alienígenas do passado, sabe? Eu me divirto assistindo aquilo lá e vou aguardar aí os episódios sobre talvez essas novas aparições aí. E assim como o Constantino, a Ana Paula e boa parte da nossa audiência, eu acredito, tenho a impressão que existem ETs entre nós. E quem tem dúvidas sobre isso, eu recomendo que dê uma passeadinha lá no DCE da Federal. Depois você volta aqui e me conta. Bom, são 9 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Termina aqui o programa 4x4, a quarta edição da nossa terceira temporada. Eu peço a você que se inscreva nas nossas redes sociais, Guerra, Instagram, Twitter, Facebook, compartilhe os nossos conteúdos e contribua para a continuação do nosso trabalho. Está aí o QR Code para você se tornar um apoiador oficial do 4x4. Você pode também acessar programa4x4.com/apoie. Vou agradecer primeiro, dar meu boa noite aqui ao Paulo Eduardo Martins, jornalista, ex-deputado federal, que eu espero que volte logo, em 4 anos, eu espero. Bom, não sei se você tem uma pretensão como prefeito de Curitiba, não precisa falar nada disso não, pelo amor de Deus, está muito cedo ainda, mas eu espero ter você de volta ao Congresso Nacional, ou na Câmara, ou no Senado. Não, você faz muita falta, prefeito de Curitiba, Paulo. Não, aí é muito egoísmo. Uma pessoa do quilate do Paulo tem que estar em Brasília, aí não gostei. Isso, uma honra, Ana, uma honra. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje, me divertir, e voltando um pouquinho, né, a minha atividade original, que eu gosto tanto. Eu ainda não fiz planos eleitorais, não, ainda estou na ressaca de uma eleição. Agora o negócio é organizar a vida particular, que estava um caos, e procurar se divertir um pouco com essa situação, né? Além de fazer o nosso trabalho que a gente tem que fazer. Eu acho que esclarecer as pessoas, ajudar na mobilização para as coisas certas, tudo é o que mais e melhor podemos fazer nesse momento, viu? Foi um prazer estar com vocês aí. Uma boa noite a todos e boa marchinha. E para quem quiser, uma boa caipira ainda, que todo mundo também é filho de Deus aqui. Obrigado, Paulo. Prazer, volte sempre. Ana, boa noite para você, boa semana.
Obrigada, Lacombe, meus queridos Lacombe, Constantino, companheiros de domingo, e meu querido deputado, ainda é deputado para mim, porque, olha, fez um trabalho tão brilhante que é difícil a gente não falar deputado, né? Vou ficar falando deputado, até que virou deputado ou senador, só aceito Brasília. Não é esse negócio de Curitiba, não. Esse trabalho tem que ser dividido para todos os brasileiros, porque, Paulo, o seu trabalho foi brilhante em Brasília, até porque você abrange uma guerra muito maior, né, que o nosso querido professor Olavo sempre colocava, uma guerra cultural maior, que é preciso trazer também, e que o brasileiro hoje entende que é importante. A esquerda encampa essa batalha de uma maneira muito eficiente. Você trazia muita lucidez, né? Você colocava o dedo na ferida, você falava o que deveria ser feito, você sempre teve como parlamentar aquilo, né, que Aristóteles sempre disse que é a primeira de todas as virtudes, a coragem, que sem ela nenhuma outra ela é tão importante assim. Então, que Deus abençoe seu caminho, Paulo, e que você possa voltar a nos auxiliar em Brasília. Não vem com esse negócio de Paraná, não. Obrigada, Paulo, Constantino, Lacombe, a toda a nossa audiência. Uma boa semana e até domingo que vem. Valeu. Costa, boa noite para você, boa semana. Boa noite, Lacombe. Boa noite, querida Ana. Boa noite, Paulo. Muito obrigado por participar do programa. Um grande deputado, de fato, que combina a bagagem ideológica, cultural, com o senso de prática, né, de entrega de resultados parlamentares, o que nem sempre acontece, ainda mais nessa era de influências, né? Então, Paulo realmente foi, sem dúvida, um dos grandes deputados de direita que o Brasil já teve. Agradeço pelo espírito público, pelo trabalho em prol do Brasil, e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Bebam com moderação. Até domingo que vem. Obrigado a todos que acompanharam o programa 4x4. A gente volta domingo que vem. Boa noite, boa semana a todos.